quando nasce o filho, nasce a mãe. A mulher existe desde sempre, mas a mãe nasce quando tem um filho. A gente quer sempre ver só a beleza da barriga crescer, a beleza do filho nascer, sempre, às vezes, né, se esquecendo que nós, às vezes o próprio nascer envolve ali um processo de dor, de insegurança, né, um exercício de será que vai dar certo, enfim, a gente busca nessa hora a fé, busca tudo que tem, muita atenção, né? E eu não acredito que nem homens, nem mulheres estão assim na zona da culpa, não. Eu acho que estão mais na zona da manipulação. Porque a manipulação é forte. Não estou dizendo que as pessoas são fracas, é que a manipulação é forte mesmo. Por que tem tantas meninas, mulheres, né, no caso, que tem problemas com as mães? Tipo de... isso aqui deve ser em outra vida, eu já ouvi. Nossa, eu e minha mãe nunca... Nossa, a gente não se dá bem. Tem uma explicação? O amor muda muita coisa. A idade muda muita coisa. Uhum. As expectativas da vida muda muita coisa. Porque vida é um princípio. E essa vida faz de mulheres e outros homens. Por quê? Nosso convidado de hoje, Antônio Polônio, já veio aqui, psicanalista, já tem 2 vezes aqui, né? Então quem não assistiu já vai lá, corre lá para assistir os episódios. O último episódio ele falou sobre gerações, conflitos de gerações. E hoje a gente vai falar sobre mãe, sobre mulheres, né? O papel delas na sociedade, os desafios, as cobranças, alta performance da mulher. Parece que às vezes eu falo assim, eu me viro para minha esposa e falo assim, vocês não cansam? Porque é tanta coisa, né? Então a gente resolveu, né, Nino, bater esse papo aqui gostoso e falar sobre mulheres e mãe, né, Nino? Sim, a mãe, eu tenho uma concepção pessoal, eu acho que mãe é um símbolo. E o que significa a palavra símbolo? Símbolo significa signo, que significa exatamente isso, significado. Signo, significado. Signo, símbolo, na tradução. Porque o significado da mãe é um significado que transcende até o próprio significado da mulher. Porque mãe é uma projeção, é uma necessidade que a pessoa traz de dentro para ter um certo equilíbrio na vida. O que nós temos assim, eu não gostaria muito de falar de psicanálise é um pouco fria para esses temas. Eu vou me abster, me perdoe os psicanalistas, mas eu vou falar assim mais como psicopedagogo, que eu também sou mestrado, e também como psicossomata, que é aquela relação que existe entre sentimentos e sintomas. O que acontece? A mãe, ela tem uma construção psicológica afetiva muito importante na constituição do ser humano. Pai e mãe não é uma coisa antagônica, como muitas vezes a gente escuta. Pai e mãe é um complemento, um do outro. E de partes iguais e de importâncias iguais, porém com algumas funções diferentes. Dentro do conceito natural de pai e mãe, nós temos o pai, que é aquele que tira medos. E temos a mãe, que é aquela que é responsável pela construção psicológica afetiva do ser. Então é claro que o medo, ele é um dos grandes bloqueios do ser humano. Aí a figura paterna, ela tem por projeção mental um pouco mais de efetividade. Mas o outro lado dos bloqueios humanos, que é a culpa, por exemplo, a mãe tem uma participação muito boa. Recentemente eu passei por uma estação de trem impressionante, e tem um cartaz lá escrito assim: nada mais inteiro do que um papo com mãe. Sabe, eu achei assim super legal. Que legal. Achei bacana. Porque o papo com mãe é isso, né? Você vem para fora, é uma receptividade bem calorosa, amistosa, boa, né? Das coisas que você, quando tem a liberdade de falar, qualquer filho fica mais em paz, sabe? Porque a gente não pode só julgar biologicamente. Porque se a gente for falar de biologia, a gente vai falar simplesmente que quem tem umbigo tem mãe, né? Então, é a prova biológica que se tem mãe é umbigo. Mas não é assim. A mãe é um símbolo projetado dentro do ser humano. Ele vem ao mundo e ele busca a mãe. É instintivo.
Você pode pegar uma criança pequena, ela vai buscar os seios. E ela não vai buscar isso em outro lugar que não seja na mãe. Então existe um princípio ali. Com exceção daqueles que nascem sem essa possibilidade, se você deixar as coisas correrem naturalmente, você vai ver que ele busca realmente aquilo que lhe é essencial. Não só o alimento, mas também a questão do aconchego, a questão da receptividade no mundo. Porque, veja, uma criança ela fica gestacional, em estado gestacional, muito tempo dentro da barriga da mãe. Então, o pai participa com uma porçãozinha pequena, mas ela é incubada, ela é desenvolvida, ela sente as sensações, as emoções dentro da barriga da mãe, em primeiro lugar. Eu me lembro de uma música interessante do Guilherme Arantes, um cantor do meu tempo, aí espero que alguns conheçam, porque é muito bom. Ele falava sobre essa questão da vida intrauterina, e ele falou isso numa canção, onde ele fala que aquele mundo era o mundo dele, onde ele conheceu a segurança, onde ele conheceu, mesmo que na escuridão do quarto, como ele chama, né? Mesmo na escuridão das coisas, ele sentia o pulsar do coração da mãe. Então, é óbvio que um ser humano tem muito mais emotividade ao lembrar da mãe, salvo exceções, porque existem, né, situações diferentes. Mas por quê? Porque o ser humano, ele é um ser que ele vive junto com a mãe, ele é gerado junto com a mãe, ele se desenvolve dentro da mãe. Não é? O homem, ele faz o papel dele, ele põe a semente, mas ele sai, ele pode participar até do lado externo, participar muito e ter papéis muito importantes, né? O homem e o pai. Mas, em última instância, ele está sentindo mesmo as entranhas da mãe, né? E isso tem um valor, vamos dizer, simbólico, extremamente alto, né? Tanto é que é a zona de conforto, é a zona da segurança. Eu me lembro falei até que não ia citar muito a psicanálise, mas eu sou obrigado a citar um autor que foi comemorado ontem, o aniversário dele, né? O Freud. E o Freud, ele dizia exatamente isso. Ele dizia que a questão da mãe que se projeta é uma mãe que também vai sofrer mais exigências da criança do que o próprio pai. Por quê? Porque nós temos uma cultura que vem judaica cristã. E essa cultura, ela projeta na mãe uma imagem extrema de pureza. Você pega, por exemplo, a mãe da igreja, segundo os eclesiásticos, é Maria, né? Criou-se a mãe da igreja. Mas assim, não tem um pai da igreja, tem uma mãe da igreja. Por quê? Porque a igreja é acolhedora. A igreja é um útero a céu aberto, né? Foi assim que foi criada a cultura. Se hoje estão tentando romper essas conceituações, a gente até entende as razões, traumáticas ou não, das pessoas que são contra as igrejas. Mas eu penso que o princípio foi assim, aquilo que abria espaço, aquele útero receptivo novamente, sabe, dos medos contidos, dos medos inconscientes, era a igreja. Mesmo porque o diálogo nas famílias, o diálogo nas casas não era uma coisa muito comum e aberta como é hoje. Então, naquele tempo, tinha que ter um lugar, uma recepção. E, geralmente, nós tínhamos 2 úteros, né? O útero masculino, que eu chamo, que era o bar, o boteco, que é onde o homem era recepcionado, onde ele podia falar o que queria, onde ele era ouvido, inclusive, né? E, graças a Deus, essa imagem paterna também foi mudada. A gente vê homens muito carinhosos com seus filhos, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas, do outro lado, nós temos o útero materno, né? Que foi, durante muito tempo, e ainda é, em grande parte do mundo, os templos religiosos, né? O que nós chamamos aqui, genericamente, de igrejas, né? Por causa da palavra eclesia. Mas nós sabemos que essa necessidade de recepção que o ser humano tem e de ser bem acolhido tem muito a ver com a figura materna. Acontece que aí, como tudo é projeção,
sempre vai acontecer um distúrbio ou outro. Porque às vezes a necessidade de uma criança, ela não vai ser atendida pela mãe, não pelo fato da mãe ser incompetente ou incapaz. Não. É que muitas vezes tem crianças, seres humanos, que têm uma necessidade muito elevada de aceitação humana. Sabe? Existem conceitos que a gente não quer entrar em discussão, senão a gente abre demais o leque, mas existem nos conceitos primeiros do mundo as questões que se falava muito lá nos Vedas, na antiga Lemúria, nos escritos da Atlântida, nos escritos dos Sumérios, se falava muito já dos princípios chamados reencarnatórios. Eu sempre tenho meus olhos voltados para isso, por quê? Porque existem pessoas que nascem completamente diferentes. Eu não sou um apologista da ideia reencarnatória, mesmo porque eu acho que a minha ideia de reencarnação ela vai um tanto contrária aos conceitos naturais da lei de ação e de reação. Porque hoje se entende que reencarnação é compulsoriamente estar pagando o mal que se fez. Né? E eu não acredito que seja assim, de verdade. Mesmo porque a física quântica ela vem desmontando um pouco as ideias da física clássica simplesmente causalística, né? Causa e efeito todo o tempo. Não é assim. Eu penso que não. Então, mais adepto da física quântica, eu penso que o ser humano é uma dimensão multiforme, sabe? Uma dimensão complexa e multiforme. E que pode sim, por que não? É uma ideia a se pensar. Ela pode ter fatores tanto intrauterinos quanto anteriores à própria vida, que compõem a sua personalidade, que vem para o mundo. Eu não nego o cristianismo com isso, muita gente pode até ouvir dizer que eu estou negando o cristianismo, mas não estou. Eu continuo achando que realmente aquele que disse que era o caminho, a verdade continua sendo. Eu sou cristão, mas assim, independente de ele ser o caminho, a verdade, a vida, tudo que ele possa nos propor, isso não anula a ideia dos caminhos que nós viemos, entendeu? Vem um do norte, um do sul, um do leste e um do oeste. Todos teremos que trilhar os caminhos da elevação, os caminhos da evolução. E isso passa muito por essa figura, que para mim, de verdade, eu digo isso sem o menor medo de errar, te falo mesmo. Eu acho que a pessoa, historicamente falando, a pessoa que mais respeitou a mulher, sabe, que mais deu à mulher os seus direitos e que tratou com equidade homens, mulheres, foi Jesus. Jesus, mais do que qualquer filósofo, mais do que qualquer psicanalista, mais do que qualquer movimento aí filosófico, Jesus ele tratou a mulher com receptividade, sabe? E sabe o que me encanta nisso? Porque a visão de Jesus não era uma visão tangível, assim, racionalista. Ele via a alma, entende? Então nós vamos um dia acabar com esse preconceito de homens e de mulheres e de achar quem é mais importante, porque veja bem, quem é mais importante é uma brincadeira de infância, né? São as pessoas que não têm ainda um desenvolvimento adequado, porque é muita criancice a gente ficar perguntando todo o tempo se o Homem-Aranha é mais forte que o Super-Homem, sabe? Se o meu herói é melhor que o teu. Não. Nós nascemos com missões diferentes, com direitos iguais, e temos que ter o respeito pelo que somos. E a única maneira, não tem outra, de nós olharmos as pessoas com equidade é olhar pela alma. Porque se a gente olhar pelo sexo, a gente erra. Se a gente olhar pela religião, a gente erra. Se a gente olhar pela cor, a gente erra. Mas se nós olharmos como almas eternas, e aí eu acrescento uma palavra, almas eternamente necessitadas, né? Porque criatura é criatura em qualquer tempo, em qualquer estágio que ela esteja maior ou menor. Então todos nós trazemos muitas carências, muitas necessidades. E para mim, a pessoa que mais atendeu esses preceitos eternos, essas necessidades intrínsecas e realmente de dentro, né, as mais profundas necessidades humanas, foi Jesus. Jesus tem um caráter filosófico
E eu estou falando isso porque eu fiz filosofia cristã e oriental e eu aprendi muito esse lado que me cativou muito, sabe? É claro que eu sou um cristão, mas assim, o lado filosófico de Jesus é uma coisa muito forte, sabe? Geralmente as pessoas fazem muito podcasts a respeito de Bíblia, a respeito de escrituras, a respeito de outras escrituras sagradas que também são respeitáveis, mas as pessoas se aprofundam um pouco. Eu sempre falo que a ciência, quando se aprofunda, vira filosofia, sabe? Eu acho até que nós vivemos um momento de muito rasa medicina, por exemplo. Então esse é um problema. Quando a medicina vai se tornar melhor? Quando ela se aprofundar nela mesma. E aí ela se aprofunda nela mesma, ela se torna filosofia. Sabe? A filosofia da medicina é muito bonita. A medicina aplicada, nem tanto. Mas o que acontece é que nós temos hoje uma competição materialista. Nós estamos tendo um momento do mundo onde likes, opinião alheia, comentários, investimentos têm valido mais do que a alma humana. E isso é a inversão do cristianismo. E isso também é lamentável que seja feito dentro dos próprios templos cristãos, né? E eu, lamentavelmente, eu tenho visto pessoas formadas até e que amam verdadeiramente o semelhante, como é nos mandado a amar, mas elas são muito contaminadas por uma competitividade, por uma competição. Você tem muita competitividade hoje, né? Eu anotei aqui, Nino, mas antes de entrar na competitividade, que eu não queria quebrar sua linha de raciocínio. Você está falando da mãe, da questão. Eu parei aqui nessa questão da segurança emotiva, da mãe, o acolhimento. Sim. Por que tem tantas meninas, mulheres, né, no caso, que tem problemas com as mães? Tipo de... isso aqui deve ser em outra vida, eu já ouvi. Nossa, eu e minha mãe nunca... Nossa, a gente não se dá bem. Tem uma explicação? Uma explicação para tudo não, mas eu diria assim, o que eu sempre tratei de gente, sempre aconselhei gente, na verdade... Desculpa cortar, aí a gente volta para essa... Não, fica à vontade, tranquilo. Eu sempre aconselhei gente. Eu chamo aconselhar porque eu não fazia tratamento. O tratamento é pago, é caro, e eu fazia tudo de graça, né? Então não tem problema. Meu negócio era aconselhamento. Então eu aconselhava a pessoa, mas o aconselhamento tem muito poder também. Eu sempre achei que a questão da construção afetiva, ela é muito importante. É claro que, do ponto de vista da energia, os polos iguais, eles se repelem mesmo. Entendeu? A menina, ela está vivendo a própria versão da mãe, só que num outro tempo, e numa outra dimensão. Entendeu? Então, a visão que ela tem é diferente da mãe. Esse conflito de gerações, eu já falamos aqui disso, ele precisa ser resolvido, porque, na verdade, é assim, se resolve com diálogo e com renúncia. Essa é a palavra-chave, renúncia. Eu tenho sempre a ideia de que, vamos usar aqui uma metáfora, Deus, quando fez o homem, ele colocou vários ingredientes no homem, e para desenvolver o amor, ele colocou a renúncia. Porque é impossível desenvolver o amor sem exercitar a renúncia. Não existe a possibilidade de um amor egoísta, um amor egóico. Não. Não rola, né? Não rola. Então o que acontece é assim, as meninas hoje elas têm uma perspectiva de vida diferente, uma cobrança de vida também diferente. Vamos inverter um pouco os papéis assim, de mãe para filha. Tem muitas mães que foram oprimidas como esposas. E elas quiseram, muitas vezes, ser algo que elas não conseguiram ser, pela formação arcaica da família. Então, elas transferem, muitas vezes, esses sonhos para as filhas. E as filhas acabam tendo que realizar o sonho da mãe também, não só o dela. Então, assim, eu vejo, né, nas minhas relações diárias, eu tenho relação com muita gente, eu vejo mães que falam assim, não, minha filha não vai ser igual eu, não. Não vai esquentar o umbigo no fogão, não. Minha filha vai ser doutora. Eu acho ótimo as ideias de crescimento.
Só que assim, precisa sentar e conversar, precisa saber se a filha quer aquilo. Porque a expectativa dela Dela, também, na então. perspectiva dela, A né? perspectiva dela. Porque o exato. que faz? A pessoa pode ter um discurso enquanto não ama e outro discurso depois que ama. O amor muda muita coisa. A idade muda muita coisa. Uhum. As expectativas da vida muda muita coisa. O trabalho da mídia é um trabalho também muito forte, né? Que praticamente a mídia hoje ela tem um aspecto de informação que é bom, mas ao mesmo tempo ela tem um aspecto muito perverso, que é a questão de tentar tornar os seres humanos um estereótipo, né? Vai ser mais ou menos assim como a gente quer. Então a menina, ela vai na internet com mais frequência, ela vai nas fontes de informação com mais frequência, em linhas gerais, né? Mas a mãe, ela perde em algum momento a conexão pelos seus próprios afazeres. Então chega um momento que é inevitável que haja confronto, é inevitável que haja um conflito entre uma e outra. Mas sabe, é nesse momento que a gente mede um quesito que existe nas pessoas, que é a concentração de amor que há em cada um, né? E esse amor diante de uma capacidade de renúncia ou não. Eu me lembro um pouco, no caso, se você me permite aqui, a minha irmã, ela tinha muita briga com meu pai. E ela já faleceu, era uma pessoa maravilhosa, minha irmã, mas ela tinha muitos conflitos com meu pai, porque ela via na minha mãe assim uma pessoa que era oprimida pelo velho modelo familiar do patriarcalismo, né, que meu pai praticou bastante. Era o que ele sabia. Né? E aí acontecia que ela ia na defesa da minha mãe, ao mesmo tempo em que ela exigia, às vezes, posicionamentos da minha mãe, que na minha mãe não tinha a menor condição emocional, não tinha a menor estrutura emocional de fazer. Sabe? Eu mesmo, quando meu pai exagerava, eu falava, mãe, se a senhora não está contente, larga, sabe? Aquela coisa de moleque, né? Sim, sim. Mas não tinha essa estrutura, né? Era uma pessoa de roça, era uma pessoa que vinha da simplicidade, uma pessoa que casou para ser servidora, foi educada desse jeito. Os tempos mudaram, sabe? Hoje, o Dia das Mães é o dia que mais vende depois do Natal. Eu lembro que eu trabalhava no shopping, realmente fazia muito mais fila do que no Natal. Isso tirando fora o materialismo e a propaganda, né, que tem muito a ver com isso, mas vamos voltar para o lado da homenagem, da celebração. A mãe, ela se sente mais celebrada, né? Mais do que o próprio pai. Por quê? Porque mãe é isso, mãe é emocional, sabe? Então, a minha mãe exigiu coisas que minha mãe não pôde fazer, eu também exigi coisas que minha mãe não pôde fazer, como eu fui exigido do meu filho, às vezes não diretamente, até indiretamente, porque eu tenho um filho muito bom, mas coisas também que era preciso passar por cima de muita coisa em pouco tempo, pouco espaço de tempo, sabe, para poder reestruturar uma nova atitude em cima daquele acontecimento. Então é natural que uma mulher hoje jovem, com todo esse oferecimento mercadológico, com todas essas possibilidades de se desenvolver mais, e realmente existe, ela pode sim entrar em conflitos maiores com uma mãe que foi treinada, né, para um outro tipo de posicionamento diante da vida. E sabe que essas coisas, olhando pelo lado bom, e a gente tem que acostumar a olhar as coisas pelo lado bom, porque, sabe, essa coisa de olhar tudo pelo mal, a gente acaba... Parece que a gente tem esse hábito, né? Libera até toxina, né? Não, libera toxina, adrenalina. Faz mal. Faz mal. E outra coisa, se nós temos umas necessidades, os outros têm outras, e a gente tem que ter mais compreensão, né? Mas o que acontece é que, de fato, esses oferecimentos, esse acesso maior à mídia, ao mercado, à propaganda, né, à tecnologia, isso tudo vai fazer a mocinha sonhar um pouco mais, claro, e é natural, não tem nenhum contexto de condenação. Mas aí ela vai ter que compreender um pouco mais, né, aquele modelo 52, aquele modelo 62, que não está com esse, né, que não está com esse turbo todo, né, enfim.
E acredito que isso só é possível quando existe um princípio chamado solidariedade, né? Fraternidade. A gente precisa entender que essa dupla, solidariedade e fraternidade, ela rege as relações humanas, sabe? É aí que a gente perde as tentativas de obrigar o outro a nos compreender demasiadamente. E até o que a gente estava falando, né, Nino? Parece que gerou uma competição entre o homem e a mulher. Isso parece gerou, né? Gerou, né? Gerou. Parece que colocou todos os homens num balaio de gato, todas as mulheres. E é isso, essa briga, e às vezes começa a criar uma cultura de ódio de outros, um pro outro, que você fala, meu Deus, daqui a pouco, em vez de um ter o respeito, o acolhimento, acaba virando uma briga. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um senhor da roça, um cara muito bacana, simples. E eu falei para ele, escuta, como é que é escrito lá o livro de Gênesis mesmo? E ele falou assim, aquilo lá foi assim, Deus criou o homem, depois criou a mulher, depois saiu de banda e disse, se vira. Entendeu? Uma piada. Uma piadinha para alegrar o estado atual do que nós estamos vivendo. Por quê? É culpa da mulher? Não. É culpa do homem? Não. Mas existe uma coisa sobre nós que, queiramos ou não é totalmente perverso, mas tem um nível de perversidade alta. É o mercado. O mercado, em algum momento, ele é um problema. Sabe, eu não defendo essas teorias separatistas, porque eu sei que atrás disso sempre tem um lucro. Sempre tem um lucro. Separar homens e mulheres significa coisas boas para o mercado. Por exemplo, em vez de um cartão de crédito, 2. Em vez de um automóvel, 2. Vai favorecendo os consumos, tem uma série de ações pensadas aí no que se chama marqueteiros, né? Para fazer a divisão entre pessoas, entre crianças, entre animais, entre tudo. Porque tudo gera consumo. Então isso é um processo da perversidade, sabe? E eu não acredito que nem homens, nem mulheres estão assim na zona da culpa, não. Eu acho que estão mais na zona da manipulação. Porque a manipulação é forte. Não estou dizendo que as pessoas são fracas, é que a manipulação é forte mesmo. O apelo é forte, sabe? E esse apelo, ele tem sido malvado. Ele tem sido malvado. Porque você não pode perguntar o que é bom só para um, sendo que estão vivendo em 2. Exato. E eu também sei que a criança é o que sofre com tudo isso, sabe? Porque lá na frente todo trauma se expõe. Todo trauma se expõe. Você acaba descontando em alguém aquilo que você passou. Isso é uma tendência humana, né? Inclusive quando a gente estudava o mestrado em psicopedagogia, a gente via muito essas questões da mãe, né? Porque a gente estuda criança, né? Os distúrbios da aprendizagem, os seus problemas com a família. O psicopedagogo tem muito a ver com isso. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas tinham queixas dos maridos. E os filhos tinham queixa de ambos. Então, você via que havia uma divisão familiar que prejudicava até o processo do cognitivo das crianças. Se afeta o cognitivo, é evidente que afeta o emocional. As teorias são muitas que falam de mãe. Se você pegar qual é a teoria que abre a psicanálise, é o complexo de Édipo, que é uma relação de mãe e também de pai, mas também, principalmente de mãe. Se você pegar um ótimo analista, um psicólogo muito analista e muito bom, que é o Winnicott. O Winnicott, ele tem a teoria famosa dele, né? A mãe suficientemente boa, onde ele fala a respeito de mãe que pode ser ocupada, o espaço dela, né, por outras pessoas, desde que tenha a suficiência de bondade, sabe? De servidão. Então, assim, são projeções que às vezes exigem sublimações, ou seja, são coisas que a gente projeta, mas que em determinado momento a gente vai ter que deixar para se tornar uma pessoa sadia, sabe? A construção da autonomia, não da independência. Eu não acredito em independência, nunca acreditei em independência, né? A gente está respirando aqui, né? Já depende do oxigênio, então não existe independência, como se diz.
E nós dependemos de outros, né? Também para viver, em todos os sentidos. Até quando você quer vender um produto, você depende de alguém. Então, Seres sociáveis, né? claro, nós somos seres sociáveis. Evidente. Nasceu, você não sai andando igual um cavalo. É. Se você voltar atrás lá nas cavernas, você pode falar, poxa, lá a mulher, ela tinha um papel instintivo de mãe. Mas isso aí só a qualifica. Porque, na verdade, o instinto materno, ele foi colocado na mulher desde que ela existe, né? Então, acontece que existem pessoas que, por não ser mãe, sofrem muito distúrbio emocional. E existem outras que rejeitam muito ser mãe. Mas quando você põe assim na mesa para conversar, você percebe que também existem outros distúrbios emocionais. A gente fala que em termos de distúrbios emocionais, a gente não vence sempre, né? A gente, quando vence um, logo vem outro também, né? O exercício de vida nunca acaba. Parece uma montanha-russa. Nossa né? Senhora, Agora viu bem. Nossa, Perfeitamente. É como o sonho lúdico, o sonho projetivo que diz que você pode viver sem problema. Não existe isso. Não tem. Não tem. Não existe. E mesmo porque Você pode. Não. Eu acho até que a gente pode, mas tem coisas e horas que a gente não pode, sabe? E a gente precisa saber esse limite também. E outra coisa, sabe, é pisar o solo da realidade. Uma coisa é uma neurolinguística sonhadora e outra é uma neurolinguística real, né? Um trabalho mais adequado em termos psicológicos e de entendimento. Mas você percebe que tudo aquilo que a gente fala, tanto nas teorias dos gênios, da psicanálise, da psicologia, né, e psicossomata e tantos outros, existe atrás disso um princípio filosófico que vem tentar resolver todos esses problemas. Amar o próximo como a ti mesmo. É o princípio. Quem não tem pudores com frases religiosas vai entender que você pode economizar muitos livros de relação humana quando você aplica esta frase, né? Que, aliás, não é uma frase nova e nem uma frase de Jesus. Deixa eu deixar bem claro aqui. Eu sei que tem pastores, padres aí que vão me xingar, mas não é uma... porque isso aí já está escrito na Torá dos judeus. E Jesus não falou assim, ama ao próximo como a ti mesmo, como ensinamento. Se você ler direito o Evangelho, você vai ver que ele fala isso quando lhe perguntam o que a lei diz. Aí ele diz, a lei diz, amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Ele responde uma pergunta sobre a lei. Quando ele quer falar sobre si, lá no Evangelho de João, já pelos capítulos finais, ele fala, amar o próximo como eu vos amei. Esse é o verdadeiro sentido. Sabe? Porque amar o próximo como a ti mesmo é um ensino muito antigo do mundo, lá de Levíticos ou até antes das outras civilizações. Mas o que acontece é assim, a gente sempre resta uma pergunta, né? No sentido, se alguém não se ama, como amar como a ti mesmo? Né? Essa já é uma primeira... Mudar aquela... Tela azul. Deu tilt, né? Deu tilt. Então, Jesus ele respondeu que isso estava escrito na lei. Pode ler o Evangelho que você vai ver direitinho, você vai ver que ele responde uma pergunta. Quando ele ensina, ele diz, amai como eu vos amei. Ou seja, seja fiel, companheiro, amigo, ensine o melhor, dê a vida por aqueles que você ama, sabe? Esses são os elementos básicos e não são tão diferenciados quando alguém escreve um livro ultra complexo para dizer sobre coisas que uma frase pode resumir. É isso que eu chamo de sábio, né? O sábio ele é ele faz uma síntese e nunca uma antítese. Ele faz uma síntese, né? Porque antítese é antitese, contratese, é uma síntese. Ele confirma aquilo que é diante da vida, do que é necessário, em uma frase. Isso é uma sabedoria, sabe? Então, para mim, eu repito, um sábio muito pertinaz, muito importante, sabe? Eu acho que as pessoas deviam largar um pouco o sentido religioso e se dedicar um pouco ao estudo da sabedoria que há em Jesus. Porque muitos dizem Jesus o Cristo, outros não creem que ele seja o Cristo, mas todos sabem que ele é Jesus. Então,
mesmo como Jesus homem, como diz Paulo, ele traz grandes ensinamentos a respeito dessas crises de relação, sabe? E não existe, né? Jesus, ele fala a respeito de um amor maior, que é o amor de amigo, que é o amor filo, né? Porque ele fala, não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? E aí a gente fica pensando nisso, leva para dentro do lar, leva para dentro da relação da mãe com o filho e do filho com a mãe. Poxa, você não precisa ser um amigão de cerveja do teu filho, necessariamente. Também pode, mas desde que seja também, e não só. Agora, você pode ser e deve ser, antes de tudo, um pai. E o pai é isso mesmo, sabe? Eu sou pai, sou avô, sabe? Sou sogro e de mulheres também, sou avô, né? 2 meninas, já uma adulta, outra menina, mas eu penso assim e tenho visto o quanto eu tenho incentivado e às vezes tirado o meu time de campo para deixar a avó se expressar, para deixar a mãe ter razão. Todas as vezes em que houve alguma diferenciação entre a minha opinião e a opinião da minha nora, por exemplo, que é uma pessoa excepcional, eu sempre dei prioridade à relação dela com a filha. Porque ali existe um conceito. E para mim é uma verdade também inquestionável. Quando nasce o filho, nasce a mãe. A mulher existe desde sempre, mas a mãe nasce quando tem um filho. Entendeu? Ninguém nasce mãe. Pode nascer com instinto materno, mas não mãe. A mãe nasce quando o filho nasce. E ali vai se aprender uma nova perspectiva de vida, uma nova filosofia de vida. Algumas coisas terão que ser anuladas, adiadas, sabe, convergidas, para atender às necessidades de um ser que chega. A nossa visão sobre mãe, ela é romântica. Ela é romântica. E às vezes, sendo romântica, ela machuca um pouco as mulheres, sabe? Machuca um pouco as mães. Sobrecarrega. Sim, sabe? Sim. Isso é verdade também. Mas não vai deixar de ser assim tão cedo. Sabe? A cultura é muito grande, ela é de muito tempo. Sabe? De muito tempo. E nós vamos sempre enxergar assim, vamos continuar enxergando na mãe um porto seguro, uma coisa que pode ser uma coisa pela qual se vale a pena viver e às vezes até morrer, sim. sabe? Então é uma projeção bonita, na verdade, a mãe. Não, e até você falou assim, e pra mulher também, essa parte romântica que você estava dizendo, assim, observando agora a segunda gravidez que eu passei, o quanto é uma carga pra mulher também, né? Emocional, hormonal, Claro. se tá fazendo certo, se eu tô fazendo errado, porque tá gerando aquele ser dentro dela, então parece que, ó, você tem que ser... Essa hormonal. não, parece que tem uma cobrança em cima, né? E às vezes, e agora até a Giovana estava dando um exemplo antes da gente começar aqui, que às vezes uma mãe solo cuidando de um filho, ninguém fala nada, um homem cuidando do filho, fazendo a mesma comparação, ele nossa, e aí vangloria o homem e não a mulher. E não a mulher. Pô, mas a carga aqui eu acho... eu disse aqui num podcast anterior e volto a repetir, a questão é assim, um pai nunca vai ser mãe. Isso é ilusão. Essas projeções são ilusórias. E uma mãe nunca vai ser pai também. Porque se fosse para ser igual, nasce igual. Não é. Nós temos um papel e outro papel. E a criança, ela vem ao mundo necessitada dos dois papéis. Então, veja bem, a imagem de um pai para um filho é feita pela mãe. Você pode observar. O menino pode até ter certas concepções a respeito do pai, mas se tiver muito discurso da mãe, diferente daquilo que ele pensa, para melhor ou para pior, ele muda. Porque a mãe faz realmente parte dessa opinião que o filho tem do pai. Sabe? E o contrário nem sempre é verdadeiro, porque emocionalmente a mãe pesa mais. Sempre vai pesar mais. Isso é característico, eu já falei, é biológico, vem lá dos princípios. E também foi visto até culturalmente, né, a mulher como uma criatura mais frágil, que necessita de mais proteção. Isso pode não ser uma realidade, isso pode ser negada por muita gente hoje, mas
A cultura existe. A verdade pode ser discutida ou não, mas, Sim, sim. mas a cultura existe, né? E a questão é importante porque mãe é tão importante como símbolo para a humanidade, como signo, como significado, que você vê que o próprio Jesus, que é considerado por muitos no mundo ocidental como o máximo dos máximos de toda a evolução, ele é até um pouco, às vezes, obscurecido por Maria, em alguns segmentos. Por quê? Porque aquele que cresce sem mãe, aquele que cresce sem... Veja bem, uma criança na Idade Média, por exemplo, um jovem, principalmente masculino, ele ia para o seminário com 4 anos de idade, sabe? Às vezes, se você voltar lá atrás, na cultura grega, na cultura romana, você vai ver que ele já ia para o exército com 4 anos de idade. Então é claro que esse homem, ele vai com um baita de um buraco emocional, sabe? Então não é difícil de se imaginar que ele desenvolva durante o tempo, já que inclusive ele continua proibido de se aproximar de mulher, né, pela santificação que se exige, né? Eu não sei porque a santificação é ligada a esse tipo de coisa, mas foi assim que foi feito durante a história. Mas ele, ficando ainda mais longe de mulher, mais ainda necessita de uma mãe simbólica, sabe? E Maria veio como o maior símbolo e a maior possibilidade do preenchimento das carências afetivas, né, dessas pessoas. Então é muito normal, principalmente dentro do catolicismo, de que Maria ocupe um lugar de destaque como uma mãe carinhosa, que não erra, uma mãe perfeita, não duvidando dela, ela deve ser assim mesmo, eu até acredito, mas é assim, dentro da visão humana, ela é um símbolo que vai ocupar as necessidades, vamos dizer assim, emocionais, as demandas internas, né, que os seres humanos desenvolvem. Isso por quê? Porque é mãe. O símbolo da mãe é expressa aí, até como símbolo máximo de religiosidade. Entende? Porque você vê o quanto que é divinizável a imagem da mãe. Eu trabalhei muito tempo com adolescentes que eram viciados em drogas. E eu sempre usei a figura materna como puxar ele para a vida de volta, sabe? Puxar ele para estar novamente dentro de um processo de reação. Olha, teses psicológicas funcionam, contribuem, outros tipos de estratégias emocionais também funcionam para livrar, para o cara segurar a barra da abstinência, sair das drogas. Mas quando a gente fala de figura materna, esses meninos, eles encontram um ponto de apoio mesmo, uma alavanca, um motivo, uma motivação para sair. Você pode ver que eu trabalhei muito em favelas, em trabalhos de caridade, né, que hoje são comunidades, né? Uhum. Então, quando a gente subiu o morro, lá pela cidade de Mauá, antiga, né, no meu tempo de adolescente, eu era espírita e trabalhava com esses trabalhos de ir na casa das pessoas. E eu subi o morro lá no Jardim Zaira, de Mauá, e a gente subiu o morrão ali de 4, porque o negócio ali era feio aquele tempo, não tinha escada esse negócio não. Deixava a chave do carro na mão do traficante para poder subir. Só que quando a gente subia, a gente encontrava um barraco, muitas vezes bem arrumadinho, limpo, algumas crianças e a mãe. A figura paterna era muito rara. Então a mãe é que fica, sabe? A mãe é que participa, a mãe é que chega junto para poder segurar a barra da existência. Isso eu vi com os meus olhos. Ninguém pode me negar isso. Eu tive lá e vi mulheres maravilhosamente lutando pela vida e pela sobrevivência com os seus filhos. Coisas que eu dizia naquela minha infantilidade ainda de pensar, mas que eu aperfeiçoei hoje, mas eu sei que também existe muita verdade nisso. Só uma mãe é capaz de fazer isso. Então essa questão da divinização é importante. Naquele tempo a gente encontrava o pai ou tinha ido embora, porque não suportou a barra, ou estava nos bares, bebia bêbados,
ou vivia nos... E é esse né? exemplo mesmo, né, Glauco? Você Pegar pegar nossa infância tinha muito disso, né? Sim, claro. A mãe é a que fica, na verdade. Claro, nós estamos excetuando os desequilíbrios que a gente respeita. Obviamente, são doenças, são patologias traumáticas muito mais intensas, né? Que são mulheres que abandonam seus filhos no lixo, ou coisa assim. Esses casos existem, mas isso é exceção. Isso não é a regra. Né? A gente não pode tirar a verdade pelas exceções. Sim, Né? sim. Então, a mãe é uma figura, que eu digo, simbólica, projetada no divino, na divinização. Então, aqueles meninos, eles mais tarde, muitos deles enfrentavam a prisão, enfrentavam as drogas, enfrentavam uma série de coisas, mas eles tinham ainda na mãe a motivação de poder sair daquela situação que eles estavam vivendo. Nini, e quando a gente pensa na maternidade e relacionado ao trabalho, hoje essa questão da licença maternidade, paternidade também, acho que para o homem é menor do que para a mulher, né? Não teria que ser. Olha, Não teria que ser, né? Quem sou eu para falar aqui, mas ser igual para ele ajudar a não, mulher? para colaborar, não sei, algo mais próximo, porque muitos homens nem imaginam que tem isso. Acho. Eu sou brasileiro, amo meu país, mas eu sei que o Brasil é um país bem disfuncional. Não pelo brasileiro, mas pelos que mandam nos brasileiros. Porque é assim, veja, se você pegar um país desenvolvido, a Finlândia, por exemplo, né, os Países Baixos lá, Holanda, Dinamarca, esses países, eles têm largos benefícios para a maternidade. Inclusive, a licença maternidade em alguns países é bem estendida, chegando em alguns, na Islândia, por exemplo, 3 anos, e coisa de $1,5 a $3.000 por mês de ajuda. E aqui no Brasil, que nós temos muito é discurso. Se alguém perguntar assim, Nino, você como homem, você tem alguma mágoa da mulher? Não, nenhuma. Eu tive excelente irmã, excelente mãe, excelente esposa e excelentes netas e excelente nora, então não tem o menor motivo. Agora, o que acontece é assim, eu vejo a mulher muitas vezes tão trabalhada por uma mídia perversa e por uma política perversa, que muito mais promete do que faz, sabe? E vai fazendo com que ela seja um objeto de produção, objeto mesmo, sabe? De produção e de retorno para o Estado, para as instituições mais poderosas, de uma maneira muito cruel, sabe? Eu sei que a mulher, ela vem a se sentir bem quando ela começa a trabalhar e ganha bem, eu acho isso normal e natural de qualquer pessoa, mas assim, existe alguém que projeta isso, né? Que poderia inclusive estar dando mais, e não está dando mais, né? Te comparam. Por que o Brasil tem essa mania de te levar sempre a te comparar com o passado? Sabe? Tudo no Brasil é assim. Olha, você lembra, vocês lutaram pelo direito do voto, vocês lutaram pelo direito... Esse é o discurso que fazem para enganar a mulher, porque esse não é o verdadeiro feminismo, né? Na verdade, eles estão enganando uma mulher para dizer assim, se contente, sabe? O que você tem hoje já é muito, sabe? E, na verdade, não é tanto assim, mas acontece que as pessoas buscam o apoio do passado, né? E é claro que de um passado miserável a uma situação atual pobre, dá a impressão de que o crescimento foi grande, mas não é tanto assim, não. Sabe? Eu não acho que a gente deva fazer diferenciações de classes, nem de pessoas, nem de raças. Essas ideologias sexuais, elas têm que ser muito melhor compreendidas do que está sendo feita. Mas eu penso assim, que a mulher é um ser humano que nós temos que ter muito alto respeito por tudo que ela representa. Aí você pode dizer, mas eu conheço gente que não faz isso. Bom, a gente conhece gente que não faz isso em todas as áreas, né? Uhum. Então, não é só ali no caso das mulheres. Caso. As mulheres têm feito, a grande maioria das mulheres tem feito o possível. De fato, as mulheres que eu convivo são mulheres muito sadias. Mulheres que têm um projeto de vida para a família, para as pessoas em geral, até para a humanidade, até
para a pátria. Muito bom. Né? Não é porque nós temos um ou outro que é mau exemplo que nós vamos generalizar. Ao contrário, nós temos muito mais uma cultura antiga na política brasileira de um domínio masculino, predominantemente né, masculino, e que foi extremamente perverso. Né? E eu sempre falo, e respeito qualquer disposições em contrário. Para mim, não estou aqui para fazer ideologia política, porque não é muito o meu estilo. Mas, convenhamos, né? Da República para cá, nós tivemos um show de Teatro dos Vampiros, né? E a gente vai dando esmolas como se fosse altos direitos, sabe? E a próxima esmola virá quando tiver as próximas eleições. Então, assim, a preocupação dos políticos hoje, com algumas raríssimas exceções, a preocupação deles é fazer da mulher e da mãe um objeto de voto. Se dá um pouquinho hoje, o outro pouquinho eu vou dar quando eu for reeleito, sabe? Que essa parte aí, quando ele não volta, né? Não volta. Eu não volto. Já 42 anos, Júnior. Que eu me lembro por gente. Saúde, educação. E continua a mesma coisa. Mesma coisa. Então a gente fala, não adianta criticar o sistema. Eu acho que adianta sim. Porque nós precisamos ter uma visão clara do sistema. O sistema, ele é perverso com a mulher, sabe? E ele é tão convincente que ele acaba convencendo a própria mulher que ele está fazendo um bem. E, na verdade, nem sempre. Sabe? Às vezes, o que está se perdendo é muito maior do que está se ganhando. Mas é aquela história, né? Recentemente, eu falava de um político importante, brasileiro, né? Que eu não quero aqui citar o nome, mas todos conhecem. Ele dizia que o importante não são os fatos, o importante é a narrativa. Então, quando alguém fala um negócio desse, você já vê as intenções, né? Porque eu acho que cobrir fatos com narrativas, como estão fazendo, né? Contando histórias que nunca houve nas nossas escolas, a história do Brasil distorcida, a história da luta das mulheres distorcida, a luta, né, dos homens de bem distorcidas. Tudo contado numa narrativa pró-partidária, pró-ideológica. Sabe, isso vai fazendo do ser humano um objeto de consumo. E eu me lembro muito do meu filho, ele tem 45 anos, mas ele é um ótimo pensador, sabe? Ele é muito estudioso. E ele me dizia assim, alguns anos atrás, ele falava assim, olha, a coisa está evoluindo de tal maneira que os seres humanos vão chegar num momento que eles vão ser produto e não vão perceber isso, sabe? E é isso que está acontecendo hoje. Nossa, lindo. E esse produto é cruel, ele é perverso, porque não está contribuindo para uma família melhor, para um melhor entendimento entre homens e mulheres. O que nós vemos são ideologias políticas que promovem a máxima marxista de separar para governar, sabe, de dividir para governar. E eu acho que todas essas coisas são contrárias à fraternidade, são contrárias à solidariedade. Então eu não concordo, não. Eu não estou preocupado se uma boa ideia vem de direita ou de esquerda. Eu não tenho mesmo essa preocupação. Se é boa, é boa. Não vou discutir essas ideologias. Sim. Mas eu acho assim, não pode fazer de uma filosofia de vida esse tipo de coisa, sabe? Eu não posso arrancar a página de um livro e dizer que esse livro continua o mesmo. Sabe? Como se fazem aí, abertamente. Recentemente eu li uma reportagem que falava que alguns livros sagrados na Europa, o Corão, a Bíblia, o Popol Vuh, o Chilam Balam, que são vários livros sagrados do mundo, e até alguns antigos, como dos egípcios e tudo, tinham sido subtraídas, simplesmente. Alguém subtraiu páginas, escritos. E dizendo, olha, se um dia alguém escreveu e selecionou, eu também tenho direito, sabe? Mas eu acho assim, quando uma obra é feita, se você ir lá no Rio de Janeiro e arrancar a cabeça da estátua lá do nosso poeta que está lá como imagem, ele não vai ser mais o poeta, certo? Uhum. Então, é assim, se você tira as arestas, muitas vezes, de uma pedra, ela não é a mesma pedra, ela já é uma pedra lapidada, mudada. Sabe? Então, o que eles estão tentando fazer atualmente
é colocar um homem contra uma mulher e uma mulher contra um homem. Isso existe, é claro, evidente. Quem quiser ver, vai ver. Só quem não quer ver. Mas o que acontece é que, atrás disso, uma mãe está sendo colocada contra um pai. Atrás disso, existe um adolescente, uma criança no meio que está sofrendo as consequências disso. Então, como é que eu posso me abster de falar de política se eu vim aqui para falar de mãe, de amor, de espiritualidade, de tudo que existe? Mas eu tenho que colocar a política no meio, porque ela faz parte do nosso dia a dia. É da sabe? sociedade. É da sociedade. Não tem... Eu não tenho como dizer para você, não esquenta com dinheiro, uma hora você vai precisar dele. Sabe? Entendeu? Não traz toda a felicidade do mundo. mundo. Então dá o seu pra mim, viva feliz para sempre. Eu sou muito Essa assim. piada. Existia um poeta da antiga Roma que escreveu em latim e ele escrevia in medium virtus consistum, ou seja, a virtude consiste na média. Eu não sou desses que eu acho, não é fazer média, hein? O justo meio, que a filosofia clássica chama de o justo meio das coisas. Por quê? Porque eu não acho que as coisas estejam nos extremos. De verdade. Eu creio que quando você começa a discursos extremistas, você está desconsiderando muita coisa importante no caminho. Sabe? É importante eu voltar para dentro de casa? Para mim sempre foi. Eu acredito que é para a grande maioria. E encontrar não só uma mãe. Encontrar uma mãe é maravilhoso já. Mas encontrar uma mãe equilibrada. Sabe? Uma mãe com boa perspectiva de saúde mental. Sabe? Uma mãe que não está judiada com o tempo. Sabe? Uma mãe que não sofreu tantas e tantas injúrias que está assim, um poço de amargura no final da sua existência. Porque a vida, ela tem o seu início sabe lá quando, e tem seu término sabe lá quando, porque quem acredita em eternidade não acredita em começo nem fim. Sabe? A eternidade é a temporalidade. Mãe é atemporal, sabe? Ela pode morrer, ela continua viva. Absolutamente. A minha está viva, eu acredito em vocês também. Sim. Então, o que acontece? A mãe que vem agora, nesse dia de alto comércio, a gente tem que entender assim, é bacana dar presente para a mãe? Mas a mãe mudou, sabe? Até os presentes têm que mudar quando a mãe muda. Porque quando eu era criança, meu pai dava dinheirinho, pouco que ele tinha, para a gente comprar presente para a mãe, e ele mandava a gente comprar panela, né? Utensílios domésticos, porque a visão que ele tinha era daquela servidora do lar, de casa. Mas hoje não. Hoje a mãe mudou, a mãe é outra. Existem outras alternativas de se agradar. A mãe ganhou um iPhone, a mãe ganhou viagem, mudou muito. Mudou bastante. O que foi bom, né? Oh. Foi muito bom. Eu acredito que criou na mulher uma perspectiva de visão maior sobre a vida, né? E também existe um fator de entrelaçamento e de aproximação entre os seres quando a gente demonstra que nós estamos entendendo as mudanças do outro. Existe um princípio psicossomático que sempre diz assim: nós temos que entender o outro pelo outro. Eu acho essa frase tão pequenininha e tão completa, cara, que você nem imagina. Porque é preciso entender o outro. Entender o outro pelo outro. Pelo outro. Por quê? Porque nós estamos sempre tentando entender o outro por nós mesmos. E é nessas horas que acontece o que você falou. As crises de relações, de gerações, a menina brigando com a mãe, por quê? Está cada um em si. Sabe, se a menina se colocasse lá onde a mãe foi formada, se a mãe se colocasse no tempo que a menina está recebendo as informações, existia um grau de solidariedade maior e de um entendimento maior de uma da outra. Então, entender o outro pelo outro. Sabe, eu gosto de perguntas inteligentes. Sabe, e uma vez, quando fui defender uma das minhas teses, um mesário me perguntou assim: o que significa para você a frase respeite os tribunais internos do outro? Eu discursei um pouco lá, graças a Deus fui muito bem naquele exame, mas eu sempre fiquei com isso na cabeça pelo grau de inteligência que a pessoa fez a pergunta. Sabe? Pergunta... Muito boa. Por quê? Porque o que nos rege
tribunais. Evidente. Tribunais internos. Tribunais traumáticos, tribunais de felicidade, tribunais de projeção, tribunais de desejos. Sabe? O desejo em si, ele é um buraco aberto. O que é o desejo? Alguém pergunta o que é o desejo? O desejo é um buraco aberto, eternamente aberto. E não para nunca, né? Não, você preenche um, abre outro. Isso é natural, porque só tem uma coisa que não tem desejo, o cadáver. Né? Já foi. Né? Pois é. Mesmo assim, eu não garanto a alma que vai voltar, né? Mas deseja também voltar. Então, Caraca, sabe, nós somos feitos de tribunais internos. Nossa. Só que quando nós tratamos os outros pela lei, a ferro e fogo, nós vamos condenar alguém por um ato mau, esquecendo os 99 bons que ele fez. Se nós tratarmos com misericórdia, nós vamos tratar esse alguém pelo único bem que ele fez e esquecer os outros 99 mal que ele fez. Ô Nino, e tem também aquela parte, você falando, não sei se puxa o gancho, mas tem, acho que puxa. Mulheres que são cobradas da maternidade. Por exemplo, tem mães que não querem ser mãe. Mães que não querem ser mães. Mulheres que não querem ser mães. E aí, às vezes, as pessoas julgam ela por ela não querer ser mãe. E às vezes eu tenho amigas que falam, pô, Júlio, fala que não quero ser mãe, pô, vem me querer julgar porque eu não quero ser mãe. Eu recentemente li uma reportagem sobre a Coreia do Sul e um historiador coreano dizia que a Coreia do Sul vai desaparecer em 100 anos porque as mulheres não querem mais reproduzir. Que elas estão mais encantadas pelo mercado de trabalho, pela carreira profissional, do que pela maternidade. E eu falei, bom, em primeiro lugar, a Coreia do Sul é um país bem desenvolvido, é um país que tem um alto nível de intelectualidade e uma escola muito forte, muito boa. Né? Tudo quanto é competição do mundo, aí, eles sempre saem muito bem. Né? E as tecnologias, se você usa um hard, qualquer hard, a maioria vem da Coreia do Sul. Os projetos originais, pelo menos. Né? E aí o que acontece? É um povo bem informado. Mas o que acontece, a gente não tem que simplesmente trazer a notícia dizendo, olha o que as mulheres da Coreia do Sul estão fazendo. A gente precisa, outra vez, ir em contra os tribunais. O que será que essas mulheres sofreram, sofrem ou pensam que estão desanimando, desarticulando uma lei natural, que é a reprodução? Perfeito. Sabe? E não, antes de julgar, compreender. Isso é um fator importante. E outra coisa que também é importante, por que o desenvolvimento para os olhos se voltarem a uma carreira profissional, ao dinheiro, a uma velhice mais amparada monetariamente? Quais foram os tribunais que se levaram até lá? Muitos. Decepções familiares, decepções pessoais, mas também um discurso da Coreia do Sul, que isso ele deixou de escrever na reportagem, que a Coreia do Sul, quando viu a sua possibilidade de crescimento e de expansão econômica, diferente da do Norte, que está estacionada em tudo, ela passou a incentivar, a ponto de que teve uma época que eu não sou muito bom desses movimentos atuais de música, né, mais modernos, porque eu sou meio da antiga, sou geração viola caipira, mas... Modão? É modão. Bom, né? É bom. Bom demais. Nada combina melhor com uma churrasquinha. A Giovana de gata. Super bom. Assim. Super bem. Mas, assim, a Coreia do Sul, o que ela fez? Ela se desenvolveu tecnologicamente, e nesse campo da música eu li também uma reportagem paralela dizendo a explosão que houve de alguns mega stars da Coreia do Sul. Entre eles, o mais visto no YouTube aí, que é aquele, eu esqueci o nome dele, eu não guardo, um que usa óculos escuros e tal. Ah, o Pancada Star? Esse aí, Que foi baseado no Galope, né? Uma coisa assim. Não, Giovana tá falando que não. Giovana conhece Glauco. Não, eu acho que ele tem outro nome. Outro nome, então erramos. Mas depois a gente vê. Só sei que ele é um cara que fez muito sucesso. Depois dele veio vários cantores sul-coreanos que fizeram vários sucessos. Aí o que acontece? A juventude foi tudo para lá. E eu li o que acontecia nos bastidores. Inclusive, eu não sei se eu não vou falar aqui a plataforma para não ficar fazendo muita propaganda,
Mas, assim, existe uma pessoa que fala sobre a face oculta das pessoas e ele fala a respeito da face oculta desse movimento de música da Coreia do Sul. E ele fala que os jovens começaram a ir para lá e esses jovens, a troco de fama e de dinheiro, pelo incentivo que recebiam da própria mídia e do próprio governo que pagava para eles fazerem esse tipo de carreira, eles se deixavam serem bombardeados por uma série de programações mentais. Esses jovens, muitos cometeram, né, o pior ato possível, né, e muitos desses jovens também estiveram assim em altíssimos processos de doenças mentais. Por quê? Porque eles tinham que manter o corpo, ficavam sem comer, eles eram obrigados pelos produtores a vomitarem quando comiam demais, eles eram oprimidos sob a promessa de que eles seriam tão famosos como esse tal aí que foi o grande famoso. Eu particularmente acho uma pessoa comum, esse cantor aí, mas ele fez muito sucesso. Ele chegou a bilhões de visualizações. Mas o que acontece é que volta nisso um pouquinho atrás, uns 20 anos atrás, né, que essa era a realidade dos jovens sendo moldados a valorizarem tudo que era material. Agora, hoje, você pega uma moça que prefere a carreira profissional do que ser mãe, que é a maternidade. Aí você vai culpar essa moça? Não, ela é herdeira de um sistema plantado. Entendeu? Então, a pessoa que lê só a reportagem, tem coisa que eu sempre falo que é ruim, é a meia informação. Sabe? A desinformação é melhor que a meia informação. A minha informação vai você fazer coisa errada. É muito problema, né? Tudo manipula mais fácil também, né? Então, assim, essa mulher, essa geração de hoje, que não quer ser mãe, ela tem uma raiz na geração dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, que foi apregoada aos pais dela, provavelmente, e a eles mesmos, esses valores. Então você fala assim, a Coreia do Sul vai desaparecer porque as mulheres não querem ser mãe. Isso é uma explicação simplista. Não é bem assim. Você tem que ver os tribunais, sempre os tribunais. O que está acontecendo porque essa mulher está querendo não ser mãe? Sempre tem um porquê. E não é só porque o dinheiro é legal e viajar é legal. Ser mãe também possibilita fazer isso. O problema é que realmente existem pontos traumáticos que não foram trabalhados dentro de uma sociedade como um todo, né? Porque quando se torna mãe também, a dedicação muda a vida, né, Nino? Muda, porque a dedicação é totalmente diferente. É que eu falo, ela nasce. Falou, ela nasce. Como é que você falou? É uma mãe... nasce quando o filho nasce. A mãe nasce... Uma mãe nasce quando o filho nasce. E aí ela muda totalmente. Não é... É outra pessoa. É outra pessoa. Vai ter que criar suas perspectivas de vida em outro ambiente, em outras exigências, né? E isso é natural. Eu acho que por isso que eu digo, é sempre muito bom pensar bem antes de fazer filhos, né? Filho não pode ser feito assim para segurar ninguém, nem para... Não achar que o casamento vai segurar o casamento. Está no auge da paixão. Você mesmo me disse que com 24 anos você viveu uma experiência de ser pai. E depois, com 40 e pouco, você existiu a segunda experiência. E foi completamente diferente. Nossa. Você entende? E é diferente. Olha, você imagina, eu fui pai aos 20 anos de idade. Sabe? Nossa, novão, Nino. Novinho. E vamos dizer, pela graça de Deus, que eu não gosto muito da palavra sorte, pela graça de Deus eu tive uma mulher maravilhosa, que é 5 anos mais velha que eu, que segurou muitas minhas barras de moleque ainda, porque, né? Tinha dias que eu deixava lá, quando tinha jogo do Corinthians, eu me mandava para assistir, e era moleque, fazer o quê? Mas cuidava do meu filho, trabalhava, era responsável, não deixava faltar nada, mas era carinhoso em casa também, mas tinha aquelas coisas de menino ainda, sabe? De não largar totalmente o futebol. De querer trocar o carro, sabe? Em vez de comprar na casa ou na roupa da criança. Então, essas coisas. Mas eu fui amadurecendo com o tempo, tive uma mulher sábia, isso foi bom. E também tive um filho muito bacana, muito diferenciado. Sabe, que desde criança foi muito presente na minha vida, assim, e importante. Porque ele veio, né, trazer para mim
e preencher também, não vou dizer que não, vou falar de um ganho indireto, não é perversidade, foi um ganho, foi uma constatação, né, que eu tinha realmente algumas lacunas emocionais, e eu preenchi muito com o Daniel, sabe? Foi uma pessoa que veio assim me mostrar uma espiritualidade, por exemplo, que eu só estudava e não via, sabe? Mas quando eu olhei para os olhos dele, quando eu acompanhei o parto dele, quando eu vi tudo aquilo, sabe? Quando eu vi ele se desenvolver, mamar, crescer, ter as primeiras cólicas, quando eu levantei muito tempo de madrugada, ficar com os olhos pretos, de fazer as mamadeiras para ele, sabe? Porque ele largou o peito, né? Minha mulher teve que tratar a úlcera, e aí a vizinha caiu na bobagem de dar cremogema para ele, né? E você sabe, o que tem aromatizante, né? Acabou predominando. Cremogema. E aí o Daniel ficou assim, tinha que levantar, fazer. Ele mamava no peito, mas tinha que aquela mamadeira às 3 horas da manhã era sagrada, né? E eu levantava. E era com o maior prazer do mundo, porque eu descobri ser pai. Eu descobri o amor de ser pai, sabe? E descobri a graça de Deus, que é um filho, sabe? Porque para mim filhos são presentes. Sabe? Por mais problemas que um filho dá, filho é um presente. Porque os problemas que ele dá é para aperfeiçoamento do seu caráter, da sua personalidade. Sabe? Você vai se aperfeiçoar naquilo. Ele é um presente sempre. Sabe? Nós precisamos mudar um pouco essa visão. Né? A mulher descobre isso mais cedo. O homem é meio encrenqueiro, às vezes, com os filhos, né? Principalmente com o filho homem, ele gosta de discutir um pouco, né? Mas não foi muito meu caso. Meu pai também não, mas eu via muito na minha família. Acontece que quando vem o filho da gente, né, a gente olha que aquilo é uma extensão sua, né, que é alguém que ficou 9 meses em formação ali na barriga da mulher que você ama. E tudo isso tem um peso enorme na nossa vida. Ô, Nino, e é uma coisa impressionante, né? Tá lá dentro sendo formado sem fazer nada. Eu tô falando sem fazer nada, sim, um modo claro, de dizer, né? A maravilhoso, mulher tá né? parada ali, tá aqui, formando os órgãos dele, o coraçãozinho, o estômago, a orelhinha. Você fala, que obra divina. Sabe, eu tenho uma é muito divino. Não. Eu gosto muito de Deus, independente do que Deus é. Eu gosto de Deus, sabe? E eu gosto por muitas razões. E uma das razões é essa. Você joga sementes na terra e espera. Você precisa de uns cuidadinhos? Precisa. Precisa. Claro, como a grávida precisa também. Oh. Olha, a grávida, ela sofre tanto, eu acompanhei muito a minha mulher e outras mulheres grávidas que muitas vezes estiveram no meu consultório em São Paulo. A mulher sofre tanto que tem coisas que ninguém pensa. Por exemplo, a subida da progesterona na mulher durante a gravidez, ela é a maior causadora de hemorroidas que existe. Sabe? Mulher grávida tem hemorroidas por causa da progesterona. E as pessoas nem pensam nisso, sabe? A gente sempre vê só a beleza da barriga crescer, a beleza do filho nascer, sempre, às vezes, né, se esquecendo que às vezes o próprio nascer envolve ali um processo de dor, de insegurança, né, um exercício de será que vai dar certo? Enfim, a gente busca nessa hora a fé, busca tudo que tem, muita atenção, né? E essas coisas todas, eu falo porque um aspecto importante para mim, que eu gostaria de deixar claro aqui, que é importantíssimo, é a questão de uma coisa que vem morrendo muito no mundo, e eu lamento muito, porque isso é uma das bases primordiais da sustentação humana, que é a espiritualidade. Sabe, a internet, ela vende para nós uma espiritualidade rasa, um processo de prática da internet, da espiritualidade. E, na verdade, não é essa prática toda que eles imaginam. Porque eu aprendi, depois de muitos anos e muitos livros lidos, eu aprendi que espiritualidade é uma maneira de ver as coisas. Eu sempre digo que tem espiritualidade um ser que consegue ver espiritualmente as coisas. E quando a gente vê espiritualmente, significa ver com integralização, com eternidade, com uma série de coisas que não fazem parte da vida cotidiana, do dia a dia. Sabe? Espiritualidade, eternidade, não tem prazo. É uma coisa de sempre.
sabe? Então, eu me lembro muito do apóstolo que falava que pregava as coisas para os espirituais, né? Que os materiais não o entenderiam, e é verdade. Nós precisamos esperar, plantar, regar a espiritualidade para que se chegue. Quando a espiritualidade toma conta de nós e nós olhamos espiritualmente as coisas, você acha mesmo que essa pessoa que vê dessa forma um nascimento é como o outro que vê biologicamente um nascimento? Claro que não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, por isso que existem mães e mães, pais e pais. Sabe? Então, o legado que eu deixei para o meu filho, e esse é eterno, é para sempre, foi a formação espiritual. Porque ele respeita demasiadamente a mulher dele. Ele tem uma relação ótima em casa, sabe? As minhas netas são muito bem informadas, estão num ótimo caminho. Entende? A minha mulher é uma mulher também de altíssimas qualidades, e tudo isso não veio assim por acaso, sabe? Deus fez a maior parte, sempre, né? Mas a presença desse fator de enxergar as coisas em termos de eternidade, de projetos divinos, sabe? Não é projeto de vida. Projeto de vida a gente põe no papel, projeto divino não. Sabe? Amanhã um acidente muda seus projetos de vida, mas não muda seus projetos divinos. Então, a mulher hoje, ela tem, né? Uma maneira de dizer, seria melhor se ela procurasse mesmo todas, porque algumas já fazem isso, mas todas procurassem se desenvolver também espiritualmente. Porque aí essas coisas das diferenças cairiam por terra. Porque no campo espiritual, na visão espiritual da eternidade, do cosmo, nós não vemos essas polaridades que estão sendo pregadas para nós. Não existe o polo, existe a integralidade. Sapiens. Pronto. Acabou. Ué. Todo mundo fala, mas Deus é homem? Deus não é homem. Nunca ninguém falou que Deus é homem, nem masculino. Ele é chamado de pai na nossa Bíblia, por quê? Porque pai é uma função, pai tira medos. Então, Deus é aquele, né, que não guarda em nós o espírito do temor, como está escrito, então do medo. Mas ele não é um ser masculino, nunca foi. Entendeu? Espírito, sem sexo, né? Nós temos que treinar os nossos filhos no sentido, não da espiritualidade, eles vão desenvolver muito por si próprios, mas é assim, nós temos que mostrar para os nossos filhos de que a vida não é uma equação exata, sabe? E que a vida é uma coisa também que tem muito pouca definição. Sabe? Todo mundo quer definir a vida, mas eu nunca encontrei uma definição completa. Sabe? O que é vida? Lembra do Abu Janra, quando perguntava no programa dele, o que é a vida? Aí ele perguntava a segunda vez, para ver se o cara repetia a mesma coisa. E sempre a pessoa acrescentava alguma coisa. Por quê? Porque vida é um princípio. E essa vida faz a vida faz de uns mulheres e outros homens. Por quê? Olha, porque eu não sei, talvez o divino seria responder melhor, mas eu creio que seja que cada um tenha que desenvolver aquilo que o feminino e o masculino têm para oferecer naquele momento. Sabe? Uma vez me perguntaram assim, um aluno que orientava em um trabalho de dissertação, ele me perguntou lá na universidade, ele perguntou para o mestre, como é que a gente faz, com que espírito a gente lê uma coisa? Né? Eu falei assim, você lê com o teu espírito. Mas é assim, entenda uma coisa, toda vez que você está recebendo algo, aquele algo está dentro de um contexto, de alguém para outro alguém, e num determinado tempo. Sabe? Então, a gente tem que entender isso. Ciência se faz assim. Eu não vou discutir leis eternas, isso é com o Criador. Mas ciência se faz assim. Nós pegamos algo que é necessário agora, vemos os diálogos que existem
sobre aquele assunto nas diversas ciências e criamos conclusões e operamos aquilo dentro do contexto que nos é cabível. Sabe? Então, eu acredito que ninguém nasce mulher por acaso. Sabe? Isso é frase nem é minha, né? Essa frase é do... Eu costumo falar do meu amigo Albert. Que é o Einstein, né? Ele dizia, Deus não joga dados com o universo. Quando ele leu as leis de Newton, ele disse, Deus não joga dados com o universo para ser dessa forma, porque ele era quântico, Newton é clássico. Newton é a física dos porquês, né? Maxwell, Planck, Einstein já é um outro pensamento, uma física abrangente, né? Tanto é que a gente diz, muita gente, e é correto dizer assim, 2 mais 2 pode ser 4. Pode ser. Porque tudo é convenção. Se alguém te dizer assim, quanto é 1 metro? Você vai falar, isso. Mas poderia ser isso. Né? Eu me lembro que na Idade Média, uma terra era medida por pés. Daí surgiu a unidade de pés lá na Grã-Bretanha. Né? E eles elegiam, os poderosos, elegiam papas de pés pequenos, porque era medido pelo pé do Papa, as terras. E Papa com pé pequeno, minha terra tem mais pés. Entendeu? Você vê a que nível chega a manipulação humana. O mercado. Né? O mercado. Mercado. Então, existe um quê de perversidade e que nós, como homens e mulheres, temos que estar acima disso. Sabe? Eu vou amar, aí meu irmão, aí não tem caminho, viu? É só pela espiritualidade mesmo. Porque se você pegar o comunismo, qual é a base dele? O materialismo histórico, certo? De Marx. Se pegar o capitalismo, qual é a base dele? A reforma protestante, né? E as negociatas, as negociações. Tanto um sistema quanto o outro são perversos, não tem muito o que discutir, sabe? Mas nós estamos num mundo sem ser do mundo. Por isso, essa frase é fundamental. Nós vamos entender o mundo pelas necessidades do outro, pelos tribunais do outro e não indo além daquilo que as nossas possibilidades podem ir. Tentar abraçar o mundo não dá para nós. O braço é curto, sabe? Agora, um pouco de ajuda sempre é possível, né? Sempre é possível. Sabe? Eu muitas vezes me pergunto por que eu recebo cada pergunta que você não imagina no Zap o dia inteiro. Eu recebi uma dessas um dia, faz pouco tempo. Por que os santos morriam todos tragicamente? Eu falei, não sei. Acho que é bom perguntar para eles, mas eu acho que eles davam muito pouco valor à vida, para você estar preocupado com isso neles. Sabe? Eles abraçaram por um princípio de vocação que nós desconhecemos porque não temos, um processo de que a vida não é tudo isso que valha tanto a ponto de não ser entregue a quem se ama. Sabe? Então, para o ser humano é uma coisa sempre imprevisível e ao mesmo tempo criativo. É uma coisa... Muitos dizem que Deus foi uma coisa inventada para os pobres, né? Eu já ouvi isso em várias, principalmente nos meios universitários. Mas eu não sei, quando eu vi aquilo, me deu uma vontade de ser pobre eternamente, sabe? Pelo fato de amar Deus como eu amo, sabe? Então, para mim, que seja eterno enquanto dure, ou que sempre dure porque é eterno, né? Então eu creio mesmo que, assim, vamos aí pro Dia das Mães, vamos encarar as nossas mães com um amor profundíssimo pela renúncia, pela dedicação, por tudo que ela representa nos símbolos internos da nossa vida, mas também não vamos projetar Maria de Nazaré em todo mundo, porque isso pesa em quem não é. Isso pesa, sabe? Sabe? Eu conheci muita gente que carregou traumas anos a fio, porque viu ou ouviu que a mãe deles falaram que o vizinho era bonito, sabe? Aquela coisa assim de máculas. Meu Deus, você está na frente de um ser humano que tem conceitos, valores e opiniões.
e que tem que ser respeitado. Então, sabe, é aquela coisa, eu nunca dei nenhum objeto de uso doméstico para minha mãe, sabe? Mas eu entendi minha mãe hoje, eu acredito que isso acontece com muitos. Eu entendo minha mãe hoje de um ponto de vista muito mais humano, muito mais respeitoso, num tempo em que ela já não está mais comigo há muito tempo. Mas como eu creio em eternidade, e aí que está o bom lado da espiritualidade, que eu acredito mesmo que um dia a gente vai sentar para rir de tudo isso, sabe? A vida, ela é uma divina coisa, mas, segundo o nosso famoso escritor, ele é uma divina comédia, sabe? E onde tem comédia tem tragédia. Isso você pode ter certeza. Tem. Porque uma vez também, sabe, eu falo isso porque minhas conversas eram muito filosóficas e me perguntaram numa mesa redonda do antigo café filosófico lá da CPFL, lá de São Paulo, muito tempo atrás. E aí me perguntaram assim, qual é o tamanho da sombra de um homem? Ou da sombra de um ser humano? Eu disse, provavelmente é o tamanho da sua luz. Né? Porque o que se projeta né? O que se tem é o que se projeta. Né? Inclusive, existe alguns gnósticos que estudam muito a questão metafísica do próprio Jesus e fala que Jesus não enfrentou uma entidade, Satanás, no deserto, enfrentou a própria sombra. E que tinha poder muito alto porque ele, luz, já tinha muitos poderes altos também. Não é uma coisa que eu acato exatamente como verdade pura, mas eu entendo o princípio. Sabe? Porque, de fato, o próprio Eclesiastes disse que nós, a quem muito é dado, muito é pedido. Então, quando a gente é muito requerido pela vida, alguma coisa a mais a gente tem para dar. Sabe? E geralmente, o que nós temos mais para dar é compreensão. Compreensão. É. Eu acho que é uma palavra que está precisando muito. É, meu querido, olha, e até o próprio poeta Gilberto Gil tem uma música linda, né? Quando ele fala que tem que haver mais compreensão. E tem que haver, de fato. A compreensão é tudo, né? Porque você deixa a outra pessoa mais à vontade e você mesmo não sofre tanto. É a compreensão do princípio. Se nós fôssemos perfeitos, a gente estaria em outro lugar. Sabe? Se nós estamos num planeta ainda de expiação, de provas, de aprendizado, é porque temos muito para aprender. E a vida é um eterno aprendizado, né? É uma escola que não para nunca, né? Nunca, o tempo todo. O tempo inteiro a gente está aprendendo, não tem... Dependendo do grau, o momento, né? Você é capaz de imaginar o número de pessoas que hoje levantaram da cama com dor e doente para trabalhar? Então. Quanto você é capaz de ver, de imaginar as pessoas no mundo hoje? Por exemplo, o homem, minha mulher sempre me fala isso, o homem tem dor, ele pode ficar na cama, tomar um analgésico, dormir um pouquinho mais, pedir um atestado. Mas uma mãe que tem dor, ela pode deixar de atender o filho? Então, aí nasce a resignação, aí nasce um outro princípio, sabe? Então, são essas coisas que vão qualificando para nós uma mãe sem o peso da santidade, mas, sabe, com a compreensão da humanidade. Nossa, isso é importante. Perfeito. Pô, Nino, Igual comentou as duas. O meu tá acabando. Aprendo. Boa. Nossa, Nino, eu adorei essa... Nós também aprendemos juntos. Não, essa parte dos tribunais, você trouxe uma bela de uma reflexão. É muito tribunal, viu? É muito. E principalmente essa coisa, essa compreensão entre mãe e filha, que tem muitos problemas. Homem e mulher. Homem e mulher, essa como é que fala? Essa concorrência, né? Fazendo uma concorrência, uma dualidade. Uma dualidade que não tem necessidade. Não. Somos sapiens, né? Estamos no mesmo barco. Mas é o que ele falou, uma compreensão. Ter compreensão dos dois lados. E eu saio daqui com essa questão do mercado.
O mercado realmente um problema. É o que tá cada vez. Olha, essa oportunidade agora na palma da mão é a hora de. Para você ver que tudo é relativo, né? O mercado, para quem está em cima, é a melhor coisa do mundo. Para quem está embaixo, é o opressor, o agente opressor. E assim, isso mostra que o sistema que se baseia no mercado, ele não é um sistema ainda equilibrado, né, para o ser humano. Porque o mercado, ele tem muitas coisas boas, mas ele tem coisas absolutamente aberrantes. E eu falo que uma delas, que mais me incomoda, é que o mercado, pela meritocracia, o mercado tira da vida os inválidos, os sofredores. Entendeu? Isso é um alto grau de desumanidade. Total desumanidade. Sabe, porque eu entendo. Esses dias eu estava vendo o discurso do Trump e ele estava falando sobre meritocracia. Eu entendo que realmente quando todo mundo está sadio, de fato as pessoas precisam trabalhar, precisam produzir, não é ganhar no mole. Né? Mas assim, eu sei que o mundo é duro para todo mundo, a vida é dura nesses aspectos, mas a gente precisa pensar nos que não podem. Sabe? Eu fico imaginando, e a gente vê isso com naturalidade no Brasil, sabe? Desvios de dinheiro de merenda de criança, que às vezes é a única coisa que ela tem para comer. Agora, o rombo do INSS. Poxa, o velhinho já contribuiu a vida inteira, ele só tem aquilo. E é uma merreca, e só tem aquilo. Sabe, então, esse sistema que possibilita essas coisas traz um grau de perversão muito alto. Né? Por isso que a gente está se confundindo, brigando todo mundo, né? É isso aí. A trindade sexo, poder e dinheiro ainda ela é muito forte em nós e muito polarizada. Ela precisa ser integralizada. Sabe, sexo é bom, faz parte da vida. Sabe, o poder também tem que haver, porque a hierarquia é baseada nisso. E também o dinheiro é bom porque ele também é promotor de progresso. Né? Mas nós temos que ter muito equilíbrio para não vivermos só por isso. Puxa, fechou. Perfeito, Nino. Pedir a frase. Ele primeiro, agradecer Nino mais uma vez. Temos visita aqui assistindo, né? Gislaine. E aí, gostou? Nossa irmã hoje ela não está online, pessoal. Ela está aqui com a gente. Sentadinha aqui conversando. Gostou, Gi? Sensacional. Né? G, alguma colocação? Giovana. Agradecer mais uma vez por isso, segundo episódio com a gente aqui, né? Segundo ou terceiro já? Terceiro episódio. Sempre agrega muito pra gente, pra nossa comunidade. E Nino, você já sabe. Já acabou? Passou, né? Passou rápido. Passa rápido. Glória a Deus. Não por aqui acabou. É porque é bom. É bom. E tenho certeza que essa mensagem vai... Tomara que chega. E aí você já sabe de costume mandar uma mensagem pra Cindy, né? Pra Cindy, não. Pra câmera e pra comunidade, pessoal. Pra nossa comunidade. O pessoal tá brigando aí por causa de Madonna, de Lady Gaga, por ser esquerda, por ser direita. Eu não tô nem preocupado com quem é canhota, com quem é direita, realmente não me interessa. De fato, eu queria aqui deixar uma mensagem de incentivo, né, a você, mãe, que tem lutado com dificuldade, a você, mãe, que tem lutado contra até todo o sistema que é montado, às vezes, para não te facilitar a vida. E deixar aqui também um incentivo, sabe? De que na transcendência da vida existe uma resposta para nós. Nós precisamos agregar a fé, nós precisamos ter algo além do tangível para podermos crer, para podermos caminhar. E eu quero, nesse Dia das Mães, desejar a todas as mães, sem exceção, de todas as classes sociais, cores e raças, que sejam muito felizes e que possam todas colherem tudo aquilo que vocês plantarem nos seus filhos de bom e que eles possam retornar em alegria e em paz, em satisfação, a tudo aquilo que vocês esperam para uma velhice tranquila, para uma satisfação de não mostrar que o filho é um troféu, mas mostrar que valeu a pena, que tudo valeu a pena. Né? Então, muitas felicidades às mães, a todas elas, em especial,
fica aqui a minha solidariedade e também, porque eu creio, as minhas orações a todas as mães que passam por dificuldades. Lutem, não desistam, porque a missão é divina e a colheita também. Nossa, amém. Amém. Obrigado. Amém. Mais uma Deus vez. Obrigado abençoe. mais uma vez. Deus abençoe. Pessoal, Comunidade. beijão. mais. Até Obrigado, o Giovana. próximo episódio. Obrigado, Giovana. Tchau, Obrigado tchau. a todos. Tchau, Deus tchau, abençoe. gente. Até o Tchau, próximo até o episódio. Se não... Ah, é? Se não antes. Toda essa parte aí. Mas você lembrou. Ai, ai. Boninho.